Olá para você inscrito aqui no canal Ponto de Vento, né? Nós vamos estudar nesse trimestre agora o Evangelho de João. Então a lição de adultos, ela tem assim temas do Evangelho de João, que é parecido com a da lição, né, de jovens, o verbo, tá? Então os jovens e os adultos vão estudar o mesmo tema, vão estudar o mesmo livro, o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele tem uma característica muito interessante, tá? Cada evangelho ele tinha um propósito, tinha um público-alvo, tinha um foco, e o foco do Evangelho de João é apresentar a natureza, a verdadeira natureza de Jesus, né? Quem Jesus realmente era. Parece uma coisa simples hoje, porque hoje em dia é fácil a gente falar que Jesus é Deus, né? Jesus é Deus, né? O católico crê assim, nós adventistas acreditamos assim, a maioria do mundo evangélico acredita assim, mas algumas crenças não creem assim, e até algumas que creem que Jesus é divino, mas tem umas ressalvas, tá? Tem umas ressalvas, ele se tornou divino em uma determinada época, não foi divino a vida toda. Alguns vão dizer que embora divino, mas ele como natureza humana nasceu, alguns vão dizer que ele nasceu pecador como Adão e depois conseguiu vencer o pecado, outros vão dizer assim que não, que Jesus nasceu com a natureza de Adão antes da queda, né? E que ele não tinha pecado. Então, parece simples, mas não é falar sobre a natureza de Jesus. Então, João, ele é o discípulo, né? O discípulo, né? O apóstolo de Jesus que se propõe a esse trabalho. E a época que ele vivia era uma época complicada, porque o cristianismo já estava assim bem... já havia um grande número de cristãos espalhados aí pelo mundo, já com os trabalhos evangelísticos, não só de Paulo, mas como dos outros, os outros apóstolos trabalharam também, eles também levaram o evangelho. João foi um desses. João, ele foi levado, ele não só pregava persistentemente, ele foi banido, né, da Judéia, foi mandado para a ilha de Patmos, porque ele incomodava todo mundo, incomodava o imperador romano da época, foi mandado para a ilha de Patmos. Lá em Patmos ele recebeu a revelação do livro de Apocalipse, e depois que ele saiu de lá, ele escreveu o Evangelho que a gente chama de Evangelho de João. Tá? O Evangelho de João é provavelmente o último livro da Bíblia. A gente pensa que é o Apocalipse, né? Mas não é. O Evangelho de João é o último livro a ser escrito. O último livro. E o foco dele, olha só, a intenção dele era revelar a natureza de Jesus. Por quê? Porque muitos tinham pensamentos multifacetados a respeito sobre isso aí. Então, por exemplo, eu marquei aqui no meu estudo aqui, antes da destruição do primeiro templo, né, nos dias de Jesus, por exemplo, e antes de Jesus, os judeus aguardavam um tipo de Messias. Haviam várias visões a respeito do Messias. Os próprios evangelhos vão falar sobre isso. Né? Jesus mesmo, no momento, pergunta: quem vocês acham que eu sou? Né? Ou quem vocês acham que é o Messias? Né? E cada um respondia de um jeito, cada um pensava de um jeito, porque essa era a visão na época. Né? Eles não tinham batido martelo ainda sobre quem seria o Messias. Havia muitas visões e grupos que defendiam essas visões, tá? Mas a visão a mais forte na época era de que Jesus seria o descendente de Davi, seria rei, e ele acabaria com a dominação dos inimigos, né? Então a gente tem lá no profeta, se não me engano, Zacarias, se não me engano, e falando sobre, né, a batalha entre a casa de Davi e a casa de José contra os edomitas. Então, muitos entendiam já os edomitas ali como sendo um símbolo dos romanos. E a batalha da casa de Davi contra eles, né, seria desferida ali, né, teria seu cumprimento na vinda do Messias, né, esse Messias, esse rei poderoso, com um cetro poderoso, cetro de ferro, que acabaria com a dominação e não permitiria jamais que nenhum outro reino da terra pudesse trazer desordem para o povo de Israel. Então eles tinham essa esperança de que o Messias fosse assim. Mas não era a única visão que existia. Havia a visão de um Jesus sacerdotal, que viria da classe sacerdotal, né? É complicado isso, porque a linhagem de Davi não vinha, né? Não era sacerdotal. A linhagem sacerdotal era dos levitas.
Havia a crença no Messias apocalíptico, né? Aquele Messias que é apresentado ali no livro de Daniel, em alguns outros escritos, ali trechos de Isaías, trechos de Zacarias. Então eles pensavam nesse Messias cósmico, né, que traria restauração ao mundo. Messias, o profeta, baseado lá naquela passagem de Moisés, fala assim, olha, virá um outro profeta maior do que eu, a ele ouvi. E realmente, ele estava falando do Messias mesmo, tá? Ele estava falando do Messias. Mas acontece que eles pegavam, o problema de muitos grupos dos judeus na época, era isso de pegar apenas trechos, passagens isoladas e desconsiderar todo o resto, tá? Então o resto significava outra coisa e aquilo ali, só aquilo ali era o papel do Messias. E eles não sabiam que, na verdade, o Messias, ele estava dentro disso tudo aí. Ele alcançaria tudo, ele abarcaria tudo isso aí. Mas esse foi o grande erro deles. Eles focaram em alguns aspectos do Messias, e quando o Messias veio, ele não cumpriu, né? Ele não conseguiu se encaixar naquela caixinha que eles criaram, né? Em nenhuma caixinha criada. Não conseguiu se encaixar em nenhuma. E aí nós temos o segundo templo, tá? O segundo templo foi destruído e aí começaram a surgir também novas ideias aí por volta do segundo século, por exemplo. Essa é bem interessante, porque os rabinos eles começaram a perceber que haviam características de um Messias glorioso, né? Aquele Messias davídico que eles tanto aguardavam, mas havia um Messias sofredor, né? Que é tanto falado lá em Isaías, né? E eles foram juntando outros versos bíblicos, como a passagem de Zacarias que eu havia falado aqui, que fala da casa de Davi, a casa de José, de Efraim, né? Que na verdade é a casa de José, Efraim é descendente de José, então seria a mesma casa de José. E aí eles criaram um conceito de um Messias davídico e de um Messias, Moshia ben Yosef, né? O Messias filho de José. Então você tem o Messias filho de Davi e o Messias filho de José. O Messias filho de Davi é o Messias que vem primeiro, são dois Messias, tá? Alguns defendiam, e alguns defendem ainda essa tese de que haveriam dois Messias. Um Messias que prepararia o caminho do segundo Messias. Ó, isso não parece com o trabalho de João Batista? Não parece? Preparar o caminho do verdadeiro Messias? Então você tem um Messias preparando o caminho do outro. Só que na mentalidade deles não é João Batista, tá? João Batista está fora disso aí, João Batista não cumpriu esses requisitos. Então você tem dois Messias de fato. Um Messias que vem da linhagem de José e um Messias que vem da casa de Davi, da linhagem de Davi. O primeiro prepara o caminho e ele sofre, ele dá a vida pelo povo de Israel. Ele vai dar a vida. E ao fazer isso, ele prepara o caminho para a vinda do segundo Messias, que é aquele Messias glorioso, que vem trazer a vitória contra os opressores. Tá? Então, olha como é complicado o negócio. Parece simples, não é não. Parece simples, não é. Agora, o interessante dessa história de casa de Davi e casa de José é que Jesus, né, Jesus, filho de Davi, ele cumpre esses dois requisitos aí. Ele cumpre o requisito de servo sofredor, tá? Embora ele não seja da casa de José, mas o interessante é que Jesus era, se você fosse encontrasse Jesus naquela época, ou se referir a Jesus, você ia falar assim, Jesus da casa, né, filho de José, porque ele era o filho de José, o filho adotado de José, não é? Filho de José também. Então ele é tanto filho de Davi quanto filho de José. Não da tribo de José, mas de um José que era da tribo de Davi, porque esse José que se tornou padrasto de Jesus, ele era da casa de Davi também, assim como Maria, os dois eram da casa de Davi. Mas olha como é interessante, né? Como é complexo a coisa. Então, João, ele escreve um evangelho que vai resolver essas coisas aí. Ele vai resolver essas coisas. E a lição de adultos, diferente da lição de jovens, a lição de jovens já vai começar pelo primeiro capítulo de João. A lição de adultos, ela vai começar com esse verso aqui, ela vai se basear nesse verso aqui, e é importante prestar atenção, bem atenção no que ele está dizendo aqui. Ele diz assim, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, João, ele no livro dele, ele não vai registrar muitos milagres de Jesus,
ele não vai falar sobre o nascimento virginal de Jesus, ele não vai tocar em alguns pontos que foram tocados nos outros evangelhos, né? Os outros evangelhos, por exemplo, eles são muito parecidos, são chamados de sinóticos, justamente porque eles se parecem. O de João ele é totalmente diferente. E João ele vai focar em sete milagres. Ele não vai chamar esses milagres de milagres, ele vai chamar de sinais, né? E o texto que a gente leu aqui, por exemplo, falando assim, ó, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro, no livro dele. Esses que foram registrados, eles têm um propósito. O objetivo deles é fazer com que vocês creiam, né? Que o leitor creia que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que crendo nele tenham vida eterna. Então, qual é o propósito do livro? Revelar que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias. Lembra que eu fiz todo esse prólogo aí sobre o Messias? Revelar que ele é o Messias, Filho de Deus. Tá? Ó, Filho de Deus. Quanto lá, por exemplo, lá o livro de Marcos, por exemplo, focou muito no fato de ele ser o Filho do Homem, que tem a ver com a divindade de Jesus, mas ele quis apresentar ali o Jesus humano, né? A natureza humana de Jesus, focou, né? O João aqui ele vai falar da natureza humana, lógico, de Jesus, mas ele vai ressaltar o fato de que ele é Filho de Deus. Ele é descendente de Deus. E ao se fazer, né? E ao se declarar como Filho de Deus, não é como eu e você, por exemplo. Nós somos filhos de Deus também. Os judeus entendiam muito bem que quando essa imagem de Messias associada a Filho de Deus dizia respeito à sua natureza divina. A natureza divina. Ou seja, dizer-se Filho de Deus era fazer-se igual a Deus. Entendeu? Por isso que tem um momento que os judeus, quando escutam isso, eles têm vontade de matar Jesus. Né? Foi uma grande blasfêmia. Então, o propósito do livro é isso. E esse livro ele vai apresentar apenas 7 sinais. Ou seja, 7 milagres. Vai falar de 7 milagres, e esses 7 milagres vão apontar para a natureza divina de Jesus. Tá? Então, o primeiro milagre, registrado aqui na lição, é o milagre de transformar o vinho, né, a água, em vinho, lá no casamento de Caná. Então, Jesus transforma, e quando ele faz isso, João faz um link com a história de Moisés, porque Moisés, quando libertou o povo, estava para libertar o povo do cativeiro egípcio, ele transforma as águas em sangue. Agora Jesus aqui, que está a ponto de libertar o homem do cativeiro do pecado, transforma a água em vinho, que é um símbolo do sangue, mas o sangue dele, né? O sangue que será derramado futuramente por ele. Então, havia até uma prefiguração ali. É interessante que os vasos que eram usados, olha só a simbologia da coisa, né? O vaso que foi colocado a água era um vaso de purificação, um vaso de pedra. Eles colocavam água naqueles vasos, não era para colocar vinho naqueles vasos. Aqueles vasos eram usados para colocar água para purificação, né? Os judeus tinham todo um ritual de purificação com a água, e Jesus usa o vaso de purificação para colocar o vinho que era um símbolo do seu sangue purificador. Olha só que bonito. O segundo sinal, e João ele é enfático até nessa questão de falar assim, olha, o segundo sinal depois deste, o segundo sinal que Jesus fez foi a cura do filho de um oficial. Né? Um oficial, ele chegou lá desesperado procurando Jesus e pedindo para que Jesus o curasse, e Jesus o repreende a princípio, dizendo assim, esse povo precisa, para crer em mim, precisa de sinais. Né? Essa geração incrédula precisa de sinais para crer em mim. Aí o homem entendeu que, na verdade, havia embora o texto não seja tão claro assim, como eu estou falando aqui agora, mas nessa observação de Jesus, existe ali uma repreensão contra a forma como o homem procurou Jesus. Ele precisava primeiro do milagre para crer. Então Jesus está querendo dizer o seguinte, primeiro você crê, depois tem um milagre, tá? Primeiro você crê, depois tem um milagre. Aí o homem, na hora, mudou o seu comportamento, ele ficou tão tranquilo com isso, que ele pede para Jesus, Jesus fala, pode ir em paz, teu filho foi curado. E ele volta, ele veio procurar Jesus com pressa, mas ele volta tranquilo. Né? Tanto é que demora mais de um dia para chegar em casa, e um servo dele vem no caminho e fala para ele, seu filho está curado, viu? Tá sarou de vez. E ele entendeu que era... E ele conversando com esse servo, ele viu que foi na mesma hora que ele conversou com Jesus. Então, esse segundo sinal aqui revela que Jesus é
o Filho de Deus, tá? Porque ele tem poder para curar. O Messias, ele traria cura. E esse Messias cura, ele traz a cura. Ele opera milagres, maravilhas, assim como Moisés fez lá, ele opera milagres também. Aí tem um terceiro milagre aqui, o milagre junto ao tanque de Betesda. No tanque de Betesda havia ali um homem, né, que havia muitos anos, ele estava enfermo e esperava que as águas se mexessem ali, porque ia alguém jogasse ele nas águas para ser curado. Ou seja, ele era supersticioso, acreditava na superstição, que era um mito da época, não acontecia nada disso, as águas borbulhavam por algum outro motivo, eles acreditavam que era um anjo e que se jogasse ali na hora eles ia ser curado, tá? Assim como acontece hoje, muita gente devia sair curado dali, né? Como acontece nesses cultos nesses cultos de cura aí, que na verdade não acontece cura nenhuma. Então, Jesus, ele vai até esse homem e pergunta para ele, o que você deseja? Né? E aí ele explica para ele assim, que ele queria que alguém levasse, que ele queria ser curado, queria andar, né? Queria poder se locomover de novo, ter uma vida, né? Melhor. Aí Jesus falou assim, olha, pega teu leito, levanta, anda, pega teu leito e vai embora para casa. E na mesma hora, o homem imediatamente acredita. E aquele dia era um sábado. Ainda tem esse detalhe, aquele dia era um sábado. Jesus fez a cura, o homem. Jesus ele vai resolvendo vários problemas, tá? De uma vez só. Ele cura o homem, ou seja, ele traz cura. Mais uma vez ele traz cura. No primeiro caso, houve o pedido de cura. No segundo caso, não. Ele não exigiu nem crença do homem. Ele não falou para ele, olha, eu sou o Messias, o Filho de Deus. Vocês verem aonde tiver o poder, né? O Filho de Deus cura a quem ele quer. Ou seja, ele tem autoridade. Ele recebe a autoridade do Pai para fazer o que ele quer. Então ele chega no homem e fala, eu quero curar esse homem, vou curá-lo. E ele curou o homem saiu e foi embora, não sabia nem quem foi que curou. Porque quando perguntaram para ele falou assim, não sei dizer quem foi. Mas depois, em outro momento, ele vai encontrar Jesus. Jesus vai dizer para ele assim, olha, agora não peca mais, tá? Para não te acontecer coisa pior. E aí ele fala quem ele era para ele, e aí dali aquele homem sai falando que foi Jesus quem curou ele. E curou no sábado. Isso trouxe, assim, em vez de trazer admiração do povo, né, porque o Messias chegou e ele estava curando pessoas, não, eles ficaram preocupados com aspectos distorcidos da lei, porque a lei não proibia a cura de ninguém, tá? Você lê a palavra de Deus inteira, você não encontra isso, uma proibição de cura. Isso aí foi uma coisa que surgiu do pensamento farisaico da época, rabínico da época, tá? Então haviam restrições ali que não faziam parte da palavra de Deus. E Jesus veio quebrar esse tipo de coisa também. Tá? Ele veio trazer assim, a doçura da palavra de Deus, né? A essência da palavra de Deus para que o povo pudesse viver uma experiência real com Deus. Então, esses milagres, né, a lição ele vai falar sobre esses três aqui, mas tem outros, né, outros milagres também que vão ser os sinais de Jesus, apontam para a verdadeira divindade de Jesus, para a verdadeira natureza do Messias esperado. Então, olha, o que esse evangelho vai fazer conosco é nos fazer entender quem é o Messias, qual a sua real natureza, tá certo? Então, é uma jornada emocionante aí, temos 3 meses para estudar isso aí, pode ter certeza que vai ser muito bom. Deus abençoe você, até o nosso próximo vídeo. Tchau!